Alô Brasil, alô Rio, São Paulo, Minas Gerais, alô Goiânia, Pernambuco, Brasil inteiro ligadinho na TV. Está no ar pra todo o Brasil, o programa do Alisson. Acredito que a maioria dos meninos sonham em se tornar um jogador de futebol. E no caso desse senhor, não era exceção. No auge dos seus 13 anos, estava voando na carreira de goleiro, inclusive com altas possibilidades bem clandestinas no estado de São Paulo. Mas seu sonho foi interrompido quando este homem, que se passava por treinador, o pediu para que ficasse mais um pouco para fazer um treino extra. Depois que todos saíram, o treinador o levou até o ginásio, onde o menino passou pelos piores momentos de sua vida. Após 2 minutos daquela situação, o menino o empurrou e saiu assustado, correndo e pulando por uma janela que estava aberta. Depois desse dia, ele nunca mais foi o mesmo. Não voltou ao centro de treinamento, desistiu da carreira de goleiro e guarda isso com ele até os dias de hoje. Isso me faz uma pergunta. Até quando as nossas leis serão coniventes com esse tipo de caso? Quando que eles vão ter a punição que eles merecem? Quantos casos de crianças e adolescentes ainda vai precisar ter para que a justiça tome uma decisão? Para que a justiça possa deixá-los anos e anos e anos atrás das grades? Será que a justiça paralela é mais eficaz do que a justiça do nosso próprio Estado? Fica a questão. Se você foi vítima desse pedófilo, por favor, denuncie, para que outras vozes também possam aparecer e esse infeliz pague por tudo o que fez. Como homenageia uma das maiores bandas do Brasil, com uma identidade única, um estilo que atravessa gerações. Claro que estou falando deles, da banda Catedral. Faz tanto tempo, mas não me esqueci o teu carinho tão grande por mim. Eu sei que um dia eu quis te esquecer, outros caminhos eu quis percorrer, e a gente pensa que vai ser feliz. Para tudo há uma solução, mas solução não existe sem ti. Preenche agora o meu coração. Em meu ser, cuida do meu coração, ele está em tuas mãos. Meio triste e perdido, dei a ele a direção, aquelas cartas de amor, de um outono sonhador, de um inverno aquecido, primavera de uma flor, no verão dessa canção. É difícil, te perdi, mas nunca desisti. Quem diz que o amor pode acabar? Quem foi que diz que o amor pode acabar? Quem diz que o amor pode acabar? Quem foi que diz que o amor pode acabar? O ano era 1987, no bairro do Meia, na zona norte do Rio de Janeiro. 4 jovens, super apaixonados pelo rock britânico e pela fé cristã, se unem para criar uma banda. Kim era o vocalista, César na bateria, Júlio no baixo, César Mota nas guitarras. Quem diz que o amor pode acabar? Em 1988, a banda lança o primeiro álbum, Você, pela gravadora Bom Pastor. Seu silêncio
Nos anos 90, a banda lança sucesso atrás de sucesso, com álbuns como A Resposta, Aos Fios da Hora e Sentido, que fez com que dominasse as principais rádios do país. Com o tempo, a banda ganha seu novo integrante, Eduardo, e ficou no lugar do guitarrista César Moura. As letras da banda iam além do meio religioso, porque falava sobre problemas sociais e amor. Mas foi em 1999 que a banda assina Kawaii Music. Difícil, te perdi, mas nunca desisti. Com o sucesso nacional, a banda começou a ser comparada com uma outra banda famosa, Legião A Urbana. Legião, ela já não existe mais há... Vamos lá, eu não sei porque eu não sei. Sei lá, vários anos, né? O Renato, ele fez um trabalho maravilhoso como letrista. Eu acho que a gente não tem nem o que comentar. Vai ficar para sempre dentro da história do rock nacional. Só que a Legião, ela não está mais em atividade há muito tempo. Quer dizer, eu acho que comparar o Catedral à Legião, eu acho que é um pouco forçar um pouco a barra. Porque se a gente for ver, dentro do rock, não só no Brasil, mas fora do Brasil, existem várias bandas similares, né? R.E.M. com The Smiths, agora mesmo surgiu The Darkness. Quando eu vi The Darkness, eu falei assim, pô, cara, reinventaram o Queen? Quer dizer, verdade, não é verdade? Então, eu acho que isso é muito assim. E o Catedral, a gente ficou assim, foi muito massacrado por alguns críticos e tal, com tipo uma cópia do Legião. Pô, a gente tem 16 anos de estrada, tem uma carreira com mais de 2 milhões de CDs vendidos. A gente não precisa ficar fazendo isso. Se eu quisesse fazer alguma coisa alicerçado ao Legião, eu fazia um cover do Legião e pronto. Mais fácil, né? Mais fácil, sem esforço. Então, quer dizer, não é a minha intenção. Respeito muito o trabalho do Renato, foi maravilhoso. Só que, poxa, infelizmente, né, ele não está mais aqui e a Legião acabou, né? Ou tô falando alguma coisa. Porque às vezes parece que a gente está falando assim, o rei está nu. No auge do sucesso, em julho de 2003, morria o guitarrista Eduardo em um acidente de carro na rodovia do Rio. O luto quase destruiu a banda. Em 2015, a banda anunciou sua última turnê e logo após seu fim. Mas foi em 2018 que a banda retornou com lançamentos de álbuns e turnês comemorativos, fazendo sucesso até os dias de hoje. Diz que o amor pode acabar. Vamos iniciar? Vamos sim, vamos lá. Primeiramente, boa tarde. Pessoal, o nosso entrevistado de hoje, ele é um apresentador de rádio e também de televisão. O nome dele é Pedro Mendes. Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Boa tarde, Alan. Satisfação falar com você, com o pessoal do Rio de Janeiro, né? Sim. É muito bacana aí estar conversando com esse pessoal aí do Rio de Janeiro, porque é uma cidade turística e muito gostosa. Inclusive, eu estive aí no Rio de Janeiro em setembro. Passei uns dias aí na sua cidade aí. Rio de Janeiro, aqui tá um calor, tá muito calor aqui. Como é que tá aí no Rio? É São Paulo, né? Aqui eu tô em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. Exatamente na cidade de Itapevi, que é uma região metropolitana a 35 quilômetros de São Paulo. É bem pertinho. Sim. Primeiramente, quem é Pedro Mendes? Se apresenta para as pessoas poderem te conhecer. Bom, eu sou um comunicador, né? Eu sou um artista, um jornalista que trabalha há muitos anos nos veículos de comunicação, né? Em algumas emissoras, e tem um trabalho muito bacana, que é um trabalho autoral, com as minhas produções e com os meus programas de televisão. Tem um livro publicado, uma biografia falando da minha história, né? E aonde eu comecei a minha carreira como criador de reality shows, e sou um cara que sempre quis alcançar grandes objetivos e passar uma mensagem boa para o resto do mundo, não só ser mais um número de CPF, né? Como as pessoas vivem exatamente sem criar nada. Eu sou um homem de criação e aprendendo a cada dia mais e querendo que as pessoas aprendam também com as coisas que eu passo para elas. E de onde surgiu esse amor pela comunicação? Então, na verdade, isso é uma coisa que já nasce com a pessoa, né? É um dom, né? Existem pessoas que são predestinadas a algum tipo de coisa, como jogar bola, como cantar, qualquer tipo de ofício. A pessoa já nasce com aquela predestinação. Então eu acho que eu nasci
já com esse dom da comunicação, porque mesmo sem você querer, as coisas acabam acontecendo para que busque esse caminho. Então, às vezes a pessoa tem uma vontade, mas ela não tem uma predisposição para aquilo. E aí ela vai fazer aquilo achando que ela vai se dar bem, e é uma coisa que ela não se sente confortável, ela vai saber depois. Eu não, eu me sinto extremamente confortável nesse meio, de estar conversando com as pessoas, de estar apresentando, de estar criando. Então é muito bacana por isso. Sim. E pesquisando um pouco sobre a sua história, eu descobri que que você já foi ex-milionário. É verdade essa história? Não, na verdade, essa história, ela foi uma história que, na verdade, eu usei, porque como eu sou pobre, negro, nascido na periferia, né, de origens pobres, todo preto, todo negro, na verdade, no Brasil, é de origem pobre, né? Porque nós temos essa herança da escravidão nas costas, né? De um povo que sofreu, que foi vilipendiado, que foram os nossos ancestrais, que vieram antes de nós, e que sofreram muito e que até hoje ainda pagam esse preço, que é o preço da escravidão, do racismo, enfim. E aí, como eu não tinha espaço nos veículos de comunicação, eu tive uma situação particular em 2007 para 2008, que foi um relacionamento que eu tive com uma pessoa mais abastada. E aí, como eu tenho essas ideias de criar coisas, eu usei essa história de ex-milionário, falando que morei com uma milionária, para abandonar essa vida de rico e voltar para a periferia, para que isso se tornasse uma coisa curiosa para alcançar os veículos de comunicação em massa. E aí eu consegui entrar em vários programas de televisão. Foi um gancho, uma sacada para fazer uma grande matéria jornalística para começar a acontecer, aparecer, quebrar essa barreira, né? Porque para a gente ser chamado... Hoje em dia, nós vivemos tempos diferentes. Hoje em dia, qualquer um que tem um celular na mão, ele tem o poder da comunicação na mão. Hoje em dia, não é mais como anos atrás, aonde se você quisesse mostrar um trabalho artístico, você precisava das grandes emissoras, das grandes rádios, dos grandes programas. Hoje isso é extremamente, como que eu vou dizer para você? É arcaico. Por quê? Porque hoje nós temos a internet, hoje nós estamos conectados com o mundo todo. Mas na época que eu comecei, a internet ainda estava começando, gatinhando. Então a gente precisava, para alcançar as grandes massas, dos grandes veículos de comunicação. Daí a ideia de usar a história do ex-milionário, uma coisa que chamasse atenção, para conseguir espaço nos grandes veículos de comunicação e mostrar meus outros projetos. E como foi o seu início na rádio? A rádio foi bacana porque foi em rádio comunitária. Eu nasci na Zona Sul de São Paulo, na periferia, né? No Portal do Morumbi, na periferia. E lá na comunidade que eu morava, tinha um pessoal que era apaixonado por rádio. E eles tinham uma rádio comunitária lá, chamava Criativa FM. E aí eu fui convidado, eu escutava a rádio, começou a fazer muito barulho, que eles começaram a fazer divulgação com carro de som e tal. E aquilo me chamou a atenção. E eu fui convidado para fazer um programa nessa rádio, para fazer um teste. E aí eu fiz um programa lá que chamava Desperta Cambada, era bem de manhã, pela manhã cedo. E aí todo mundo assistia, e eu contava histórias, ia cartas, e foi muito bacana. A rádio, ela é um grande veículo de comunicação. Tem milhões de pessoas no Brasil que só escutam rádio. Às vezes as pessoas querem televisão. Eu quero aparecer na televisão. Isso é um pensamento de antigamente. A rádio é muito forte, o YouTube é muito forte, o Facebook é muito forte, o Instagram é muito forte. Hoje, quem quer trabalhar com comunicação tem público para tudo. Todos os veículos de comunicação são poderosos, depende do seu engajamento. É como eu costumo dizer, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Se você começar um projeto e depois você logo desistir, ele não acontece. Você precisa ter persistência. As coisas vão acontecendo paulatinamente. A rádio foi muito bom, eu fiquei um tempo na rádio, porque é um processo. Eu aprendi a ser mais desinibido. Na rádio você tem que ter muita criatividade, porque tem que ter muito improviso para trabalhar com rádio.
porque como é muito rápido, a pessoa não está te vendo, é só pelo som da sua voz, então você precisa ser dinâmico na improvisação. Você tem que improvisar o tempo todo, você tem que falar de assuntos variados. Lembrando que na época que eu comecei rádio, não tínhamos ainda o acesso à internet. Hoje, tudo que você quiser pesquisar, tem um pai de santo aí que chama Google. Você coloca ali nele, olha, ele te responde em uma hora. Então é mais fácil. E você foi um sucesso, né? Você deu entrevistas pro Jô Soares, pro Danilo Gentili no Agora é Tarde. Como foi você se ver em todos esses programas? Então, foi uma questão de escalada, né? Como eu tinha um projeto de ser artista, de fazer um trabalho artístico, eu fui criando alguns reality shows populares, né? E através desses realities, eu fui empenhado na época de fazer esses grandes programas de televisão. Foi muito difícil, porque eu não tinha assessoria de imprensa, porque o artista, como que funciona o artista? O artista, quando ele está numa escalada legal do sucesso, ele tem uma assessoria de imprensa. Essa assessoria de imprensa faz todo o trabalho e o contato com esses grandes programas de televisão, rádio, televisão, para o artista estar se apresentando. No meu caso, eu mesmo fazia a minha própria divulgação, eu era o meu próprio assessor de imprensa. Então, eu mesmo tinha que abrir espaço nesses programas. E aí eu ficava mandando material, criando ideias, para ter uma oportunidade desses grandes apresentadores, dos grandes veículos de comunicação em massa, porque a televisão ainda é muito forte. Ela vai ficar obsoleta daqui a um tempo, mas ainda vai demorar muito. Ela ainda é um grande veículo que as pessoas se juntam na sala para assistir, às vezes à noite, às vezes finais de semana, a pessoa está lá mudando no controle remoto para ver o que está passando na televisão. Através das minhas criações de reality shows e das minhas sacadas, eu consegui que esse pessoal da grande mídia, Danilo Gentili, Jô Soares, Abu Janra, e Luciana Gimenez, Adriane Galisteu, Sônia Abrão, Geraldo Luiz, esses grandes programas de televisão, Tom Cavalcante, me chamassem para participar. Mas, hoje em dia, o artista ele não precisa se preocupar mais com isso. Ele precisa ter um trabalho de continuidade, mesmo que seja de formiguinha. Ele precisa... Porque hoje nós temos o Kawaii, nós temos o TikTok, nós temos o YouTube, nós temos o Facebook, o Twitter e outras plataformas de streaming, fora as TVs streamings, né? Eu tenho um canal de TV que chama TV King, que ele fica 24 horas passando os meus programas jornalísticos, que é na Soul TV. Você já ouviu falar da Soul TV? Não. O que seria? A Soul TV é uma plataforma de streaming que tem vários canais de televisão regionais do Brasil todo, e ela é gratuita e ela está em 170 países. É muito bacana. Você baixa no seu celular o aplicativo Soul TV, tá? Você baixa no seu celular, no Android, ou então na televisão, se ela tiver na TV Smart, Samsung. Você baixa o aplicativo e você tem acesso a vários canais gratuitos. Eu tenho um canal lá que fica 24 horas passando o meu programa. Então, pessoal, quem quiser ver, pode entrar na... Fala aí, pessoal. O meu trabalho, ele tá tanto... Se você procurar no Kawaii, jornalista Pedro Mendes, no YouTube, jornalista Pedro Mendes, aonde você procurar no Facebook, o meu trabalho tá nessas plataformas. Mas nós temos um canal próprio também dentro da Soul TV. A Soul TV não é só para ver o meu trabalho. Quando ela entra lá, tem a CNN, tem a Record News, tem vários canais de filmes, TVs regionais, jornalismo, tem tudo dentro dessa plataforma e ela é gratuita. É como se fosse uma Netflix, só que ela é gratuita com canais regionais de televisão do Brasil todo. E aí você tem gente que te assiste lá no Belém do Pará, lá em Roraima, no Piauí, lá em Nova York. Às vezes eu entro na plataforma para ver quem está me assistindo e eu entro nos dados lá que me informam de onde as pessoas estão assistindo. Tem gente assistindo, às vezes, lá em Los Angeles. Entendeu? É poderoso. Sim. Hoje, incrível como a internet ela deu esse poder pra gente, né?
Ela deu esse poder, ela deu voz aos esquecidos, às pessoas que não tinham muita representatividade. Hoje a televisão, ela está se curvando. Tanto você vê que a Globo, ela tem o Globoplay, tem outras emissoras, tem várias plataformas de streaming, ou elas se curvam a isso, ou elas perdem toda a audiência. Sim, verdade. Inclusive a Rede TV, né? Ela poderia também investir mais na programação e também no serviço de streaming, né? A Rede TV, esses donos de televisão, eles são muito... alguns não têm tanta vontade de investir muito na comunicação, porque eles recebem um dinheiro muito grande do governo anual, né? Só para manter o sinal da televisão. Então eles estão numa zona de conforto total, porque ele tem uma concessão de uma emissora de televisão e o governo, no final do ano, dá 10 milhões para um, 2 milhões para outro, 5 milhões para outro, e assim eles têm o veículo e não precisam se esforçar muito. Mas o ideal era abrir espaço para os jovens, porque os jovens estão muito aquém do nosso tempo, entendeu? O jovem hoje, ele está a milhão. Você pega um menininho de 9, 10, 11 anos com o celular na mão, ele faz estrago. Ele já cria suas coisas dentro de casa, ele já é super talentoso. O problema é só cuidar dessas crianças, desses jovens, que nem você, que tem essa ânsia de comunicação e tal. E às vezes tem muito mais bagagem do que gente mais velha. Só que o pessoal ainda é muito, sabe, antiquado, é conservador, não quer dar espaço. Sim, verdade. Por exemplo, que nem o jornalismo. Hoje em dia você não precisa mais de faculdade para ser jornalista. Você precisa na prática. O que falta é oportunidade. As pessoas não dão oportunidade para novos repórteres, não abrem espaço, pedem currículo e experiência de quem está começando. Isso é uma sacanagem. Sim, como é que a gente vai mostrar se não dão oportunidade, né? Exatamente, você precisa de uma oportunidade. O que você está fazendo aí, trabalhando com comunicação, é muito importante, porque daí pode acontecer muitas coisas. Pode te alavancar, te levar para outros patamares. Tudo pode acontecer quando você está mexendo com gente. E às vezes uma pessoa só que vê uma entrevista sua, uma reportagem que você fez, ela se identifica, ela se sente impactada. Isso é muito importante. E como foi seu início na televisão? Bom, como apresentador, eu comecei, na verdade, eu tinha um programa há muitos anos atrás que chamava Programa do Siri, porque eu sou mestre de capoeira e eu tinha apelido de Siri na capoeira. E eu tinha esse programa no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, numa extinta TV que chamava TV Orkut. Olha a Orkut, que era uma TV pelo Facebook, estava começando a internet. E eu comecei fazendo entrevista com cantores, artistas, tal, programas independentes. E aí fui buscando patrocínio, pessoas que patrocinassem, para continuar com o programa no ar e pagando horário. E aí, muitos anos eu me afastei, aí eu comecei a fazer suas coisas para as redes sociais, e aí veio a pandemia. Mediante a pandemia, eu resolvi criar um programa jornalístico, que é o Chutando o Balde, que você deve ter visto aí também. Sim, foi através desse programa também que eu te conheci, além do vídeo sobre a NGT. Aí aí eu comecei com o programa, só para TV pela internet, que é pela Demais TV, que é onde eu gravo, que é um estúdio em São Paulo. Só passava lá. E aí como eu já conhecia alguns apresentadores da NGT e os diretores, eu levei o programa até lá, a gente negociou e começou a ser transmitido para todo o estado de São Paulo e para o Rio de Janeiro, através da NGT. Foi uma grande porta, eu fiquei 2 anos no ar na NGT direto com o programa Chutando o Balde. Aí eu saí e agora a gente está gravando de novo para as plataformas de streaming e para as redes sociais. Mas a televisão é muito louco, porque você entra na casa das pessoas sem pedir licença, entendeu? É uma responsabilidade muito grande fazer TV. E tem que ter dinheiro também, porque você tem que ter patrocínio para manter o programa no ar, não é fácil. A televisão, ela é atrelada a muito merchan, dinheiro, ou então através de leis, né, de incentivo à cultura. E na NGT, você tinha um patrocínio bom? Porque a NGT ela é uma emissora que ela deu muita oportunidade para muita gente, né?
Eu como o tinha. Marques, o Palhaço Leleco. Sim, o Leleco é meu amigo, pessoal. Inclusive, através dele, o Getúlio, né, que é o palhaço Leleco, o Getúlio Borges. Inclusive, através dele que eu comecei a apresentar o programa na NGT. Ele que me levou lá para conversar com os diretores. A NGT é um grande veículo de comunicação e ela faz com que você consiga angariar patrocinador, porque a TV é aberta. Então, o que acontece? Se você tem um espaço numa TV aberta, o ideal é que tenha uma equipe de marketing por trás, para tornar o serviço mais profissional. Para você, como apresentador, você não ter que ficar procurando patrocínio, porque não é legal. Cada um faz a sua parte. Só que, Alisson, quando você está sozinho, você encara a briga ou você desiste de lutar. Eu tive que procurar patrocínios e graças a Deus eu achei um parceiro muito forte, que é a funerária, que é um ramo funerário, que o cara empresário me apoiou durante muito tempo lá no ar. E tive mais um patrocínio da maçonaria e mais algumas coisas que eu colocava e consegui manter o programa no ar durante um bom tempo. Mas você acaba gastando se você não tiver patrocínio na televisão, você não permanece no ar. Entendi. E por que se acabou o seu programa na NGT? Se puder falar. Não acabou meu programa na NGT. Quer dizer, ele saiu do ar lá, mas ele continua. Amanhã mesmo eu vou gravar. Amanhã eu gravo 5 programas novos agora para o final do ano. Ele continua. Na NGT eu saí do ar porque eles mudaram os valores de exibição. Quiseram cobrar mais caro. Enquanto, nos 2 anos que eu estava lá, eu pagava um valor X. Aí, quando deu uma reformulada na emissora, trocou mais ou menos a direção, eles quiseram cobrar muito mais. Aí eu achei por bem não ficar, porque o patrocinador não concordou em pagar aquele valor. Entendi. Mas eu pretendo voltar. E com certeza vai voltar, né? Sim, com Com certeza. certeza. Vai agradar as pessoas. Porque o seu programa é um programa muito bom. É um programa que fala a língua do povo. Isso que eu gosto, né? Quando a gente precisa ser popular, porque a gente está falando com todo tipo de gente. E as grandes massas é o povão. Por mais que eles falem de pessoas que são inteligentes, que tenham formação acadêmica, que sejam poliglotas, o raio que o parta, popularmente falando, o grande povão é que te dá audiência. Quem te leva ao sucesso é o povo. Por isso que eles costumam dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Agora, lembrando que, Alisson, é muito importante frisar que a internet é uma grande impulsionadora para o sucesso. Para quem quer viver só de internet, tem youtubers, por exemplo, ricos, milionários, que só vivem da internet. Só vivem daquilo que produzem na internet, dos canais. Então, hoje, você não precisa mais da televisão para se sustentar na comunicação. A televisão, ela é como se diz? É uma continuidade. É legal fazer? Para chegar em mais gente. Mas se você está no Facebook, está no YouTube, está no Kawaii, está no TikTok, está nas outras, no Instagram, você consegue engajamento. Agora, o ideal é que você tenha parceiros que te patrocinem também, para você poder viver só disso, porque viver só disso é muito difícil. O meio artístico, ele é muito... No Brasil, ele não é tão respeitado. Entendeu? Você vê as histórias dos artistas, dos cantores, eles lutam para fazer sucesso. Quando faz sucesso é ótimo, ganham milhões, todo mundo vai atrás. Mas antes ninguém nem queria saber quem era. E você que fala para os dois públicos, né? Você fala para o público da televisão e para o público da internet. Você sente alguma diferença entre esses dois públicos? Total. O público da internet, ele é mais crítico, né? Ele critica, ele interage, né? A televisão, você não tem, a pessoa viu lá, normalmente a pessoa guarda a opinião particular, ela não interage. A internet não, a internet, quem está nas redes sociais, eles têm por sinal compartilhar, se gostou, e dar opinião particular, e principalmente os haters. Criticam. Então, se você não tem um psicológico muito bom para trabalhar com a internet, fica difícil, porque nem tudo vão ser flores.
vão ter pessoas que vão te massacrar, vão te xingar, vão tirar sarro de você, vão querer achar algum defeito em você para ficar criticando. E isso tem que se preparar para trabalhar com a internet à mente. E você também criou muitos reality shows também, né? Sim, eu criei bastante. Foi uma fase muito legal, porque eu precisava de espaço, né? Eu precisava mostrar meu trabalho e eu precisava ser reconhecido nos veículos de comunicação. E aí eu criei esses realities também dando espaço para outras pessoas que queriam aparecer. Então a gente fez esses reality shows, que foi muito legal, mas é uma coisa que eu parei de fazer, porque agora eu estou mais focado no jornalismo. E o reality, ele dá muito trabalho, né? Ele dá muito trabalho de você criar um reality, chamar pessoas, é uma responsabilidade muito grande. Apesar que hoje em dia eu parei também e observando esses reality shows da televisão, as pessoas só sabem brigar hoje em dia, meu. Não tá tem mais entretenimento, né? Aquela coisa. Tem briga, só tem as pessoas brigando umas com as outras e querendo ser melhor, ofendendo a moral, ofendendo as particularidades das pessoas. Isso é uma coisa pobre. Eu acho que a gente tem que enriquecer. Quando a gente passa uma missão de ser comunicador, nós precisamos ajudar as pessoas. Como ajudar as pessoas? As pessoas a sorrirem, as pessoas a pensarem, as pessoas a crescerem, a evoluírem espiritualmente e mentalmente. Então, isso, na verdade, como eu vou dizer para você, é o legado do comunicador. O comunicador, ele precisa ter um legado. O legado é passar a informação e, com a informação, fazer com que as pessoas cresçam. Entendeu? Ah, mas todo mundo vai crescer? Não. Mas uma pessoa só, que você conseguir que ela evolua, tá bom demais. Se você pudesse dizer algo para os alunos que estão ouvindo a gente agora, o que você diria para eles? Continuem, porque a única forma de evoluir é o estudo. E aonde você vai chegar, só Deus sabe, mas não tem limites. Agora, quem estuda, quem corre atrás dos sonhos, quem busca, consequentemente vai ter bons resultados. Agora, quem desiste da caminhada, e nunca queira se comparar a ninguém. Você é único e o que você fizer é para você e para o resto do mundo, mas você tem que ter certeza. Não espere elogios de ninguém. Continue lutando e siga com força que você vai chegar lá. Pedro, muito obrigado por essa entrevista, por esse papo maravilhoso que a gente teve. E, gente, assistam o programa dele, vocês não vão se arrepender. É um programa muito bom, um programa muito interessante, que é o Chutando o Balde. Fala um pouco do seu programa. Eu quero te agradecer. O programa é legal, um programa jornalístico. Eu falo sobre as principais notícias do Brasil e do mundo, né? E alguns temas polêmicos. Amanhã, por exemplo, eu vou gravar uns programas muito legais, que eu vou falar sobre a Ana Hickman, né, que foi agredida pelo marido. Vou falar sobre a Sara Mariana, aquela evangélica baiana que foi morta lá em Salvador. Sobre a guerra, né? A guerra que está acontecendo lá do Talibã, né? A guerra que está acontecendo na Ucrânia também. E vou falar também sobre as mudanças climáticas, que é um problema muito evidente. Agora teve essa COP28 aí. Eles vivem discutindo sobre esse tema, mas o nosso mundo continua indo cada vez a passos largos para a destruição. As temperaturas estão aumentando demais, esses fenômenos da natureza são evidentes e ninguém faz absolutamente nada. Então é uma coisa que eu bato muito na tecla falando sobre isso. E no demais, gente, informação, para que as pessoas se sintam bem informadas. Que lugar que você está falando aí do Rio de Janeiro? Eu sou aqui de Cascadura, perto de Madureira. Cascadura, perto de Madureira, né? Sim. Dá quanto tempo aí do centro do Rio? Vixe, aí eu não sei. Eu não costumo sair muito de casa, né? Eu fico muito em casa. Você é caseiro, né? Sou caseiro, isso. Então, continua nessa sua pegada aí. Representa a comunidade, que você vai chegar muito longe, porque você tem um dom de comunicação. Você fala muito bem, se expressa muito bem. Muito obrigado. É uma honra receber esse elogio de uma pessoa como o senhor, que deu tantas entrevistas, criou tantas coisas, e hoje apresenta um programa tão bacana como o Chutando Balde. Muito obrigado. Não, Pedro. imagina. O nosso legado é esse. É ter gente que nem você que vem atrás aí e vai fazer coisas maiores ainda. A gente vai conversar ainda mais pra frente. Sim, com certeza. Muito obrigado.
Tá bom, fica com Deus. Um abraço Fica- para todos aí. Obrigado, fica com Deus.